Olá, pessoal, tudo bom? Gente, teve umas pessoas, né, que perguntou para mim que queria que eu falasse um pouquinho da minha infância. Como foi, né? Porque a minha infância sucedeu de 62, de 1962 para frente, né? Então eu vou contar como que era. Tinha momentos bons, tinha momentos ruins, tinha momentos mais ou menos. Vou contar para vocês como que era a vida de uma criança nessa época, tá bom? Espero que vocês gostem aí do meu vídeo. Gostando, quem não é inscrito, inscreva no meu canal. E quem já é inscrito, ó, o meu beijo, o meu carinho. Curte aí, compartilhe, mostra isso tudo para o povo aí. Ó, vou ficar muito feliz. Então, deixa de lero-lero e vou contar para vocês. Então, gente, na época, né, que eu era criança, né, a vida da gente era bem diferente do que é hoje, né? Muito, muito, muito diferente. Os pais eram mais severos do que são hoje, né? Então, a gente era bastante rígido, a educação era rígida mesmo, gente. Não tinha moleza, não. Filho fizesse coisa errada, apanhava, gente, apanhava. Naquele tempo não tinha conceito tutelar que cuidasse disso, nem nada. O filho apanhava. Eu considero que eu apanhei, né? Mas teve crianças, tinha crianças que apanhavam muito mais do que eu, e que ficavam com sequelas. Acredita? Na época era assim. E eu, gente, eu me lembro que na época, né, que eu era muito criancinha de 5, 6 anos, gente, a gente já ia pra roça, que meu pai tocava roça, eu ia pra roça, e, gente, que faz uma criança de 5, 6 anos, né? E a gente ajudava, gente. Era arrancar um pezinho de feijão, era tirar um matinho, era desenroscar um raminho de feijão que subia num pé de milho. Gente, mas tinha de trabalhar, sabe? Pegou entendimento, já tinha de trabalhar. E que entendimento tinha uma criança dessa, né? Só que a gente tinha de trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa, gente, muito conformada com as coisas. E eu sempre vi, assim, o carinho, assim, porque meus pais, gente, por muito que aconteceu, que eu apanhei, que as minhas irmãs apanhou, que a gente trabalhou foi muito, eu trabalhei muito, muito, vocês não fazem ideia. Mas meus pais eram um casal unido. E isso, para mim, me fortalecia. Mas eu pensava assim. Mas já tinha uma irmã minha que não pensava assim. Ela não aceitava de jeito nenhum a situação, né? Ela não aceitava que te precisasse trabalhar, ela não aceitava apanhar, ela não aceitava é, algumas coisas, né? Mas era a natureza dela e eu tinha a minha, né? Eu era conformada com a situação. E eu aceitava. Eu sentia assim, só do meu pai e minha mãe ter uma vivência boa que muitas vezes, né, a gente via casais que brigavam muito, que nem hoje em dia eu vejo. Meu pai e minha mãe não. Eles eram um casal unido, trabalhava, lutava ali pelos filhos. Mas só que tinha esse jeito deles. Fez coisa errada, apanhava. Coisa que poderia conversar, resolver conversando, porque nós, gente, era crianças obedientes, as crianças de primeiro eram obedientes, porque eles tinham medo dos pais. Então, eles eram muito obedientes, né? E da vez um deslizinho que você dava, você apanhava. E era assim, como nós era, né, em três, se uma fizesse uma coisa errada, as outras também apanhavam. A minha irmã mais nova ainda livrava um pouco, porque a minha irmã mais nova era 6 anos mais nova, 6 anos mais nova do que eu. Então, ela era bem pequenininha, quem apanhava era eu e a mais velha. Era desse jeito, né? Se a minha irmã mais velha fizesse alguma coisa que meu pai não gostasse, pum, as duas apanhar, porque nós fomos cúmplices, nós estávamos juntos, né? E a minha mãe, do mesmo jeito. E sempre tem um filho que, ó, né, é mais massacradinha aí, né? Então, gente, era desse jeito. Só que nós tínhamos a vidinha boa, né? Para nós nunca faltou sustento, esse tipo de coisa. Mas só que nós não tínhamos liberdade. Porque hoje em dia os filhos têm liberdade de falar, de reclamar, de falar o que está sentindo, falar o que quer. Naquele tempo, não. O pai e a mãe iam lá na loja, gente, comprar roupa, eles traziam aquilo que eles achavam que era bom. Mas nem sempre que era bom para meu pai e minha mãe era bom para mim. Eu fui crescendo, ficando adolescente, né? Nem tudo aquilo era bom para mim. Mas eu tinha de usar aquilo porque era aquilo que meu pai e a minha mãe trazia. Eu me lembro, gente, que eles compravam calçado sempre com um número maior.
Até o calçado ficar bom no meu pé, gente, o calçado já estava velho. Eu continuava usando, porque naquele tempo, gente, tinha negócio de 1, 2, 3, 4, 5 par de calçado, não. Era um só. Só comprava outro quando acabava. As de fulano, comprava tudo num dia só. Se o do fulano não tá servindo, tinha que esperar o do fulano ficar lá ruim para comprar um para mim. Era desse jeito. Então a gente ia aceitar. Fazer uma roupa nova, gente. Aí, enquanto eu tinha uma roupinha batidinha, eu ia usando. Aquela roupa nova eu tinha usado naquela, né, negócio de ir na missa, uma festa na igreja, que era o único lugar que a gente ia, né? Então, é o único lugar que nós usávamos roupa nova. Ou num casamento, era desse jeito, tá, gente? Não era que nem agora que nós vai lá no mês, compra uma roupa nova, nós enfia dentro dela, não. Não era assim. A gente comprava uma roupa nova, usava naquele evento, guardava no guarda-roupa, quando as outras estavam batidas, e que a minha mãe fizesse outra para outro evento, e aquela nós começávamos a usar. Era desse jeito. Então, nós não tinha liberdade. Não, eu vou com aquela roupa. Não, coloquei essa, não tá boa, vou colocar outra. Não era assim. Eu tinha de usar a roupa que minha mãe queria. Vai com aquela, né? Vai com essa, né? E era desse jeito, gente. Então, a gente não tinha a liberdade que os filhos de hoje tinham. Sempre eu falo para as crianças de hoje em dia, a gente tem que agradecer, vocês têm uma liberdade, vocês podem expressar, vocês podem reclamar, vocês podem pedir as coisas, é tudo. Naquele tempo, não. E a gente trabalhava, era o que mais eu fiquei, né, chateada, minha irmã muito magoada, por isso, porque a gente só fez o primário, gente, porque naquela época tinha de trabalhar. Aí o que acontecia? Nós fizemos o primário, meu pai tirou a gente da escola, né, porque era para trabalhar. Mas só que ele alegava que a gente não aprendia. Não é que a gente não aprendia, gente. Vocês imaginam bem, um adolescente trabalha e vai na escola, que nós estudávamos uma parte do dia. Se nós chegássemos ainda cedo da escola, que na época que da vez o tempo dava certo de estar ainda sol, a gente ainda deixava o nosso material, trocava de roupa, a gente ia até o sol se esconder lá na roça, trabalhar. Gente, que chance tem de uma criança dessa estudar e aprender alguma coisa? A criança ali cansada, a criança ali abatido, não tinha, né? A gente brincava mais no final de semana. Brincava muito, gente, você não faz ideia. Pensa nas crianças que brincavam. Eu mesmo brinquei, e eu brincava de bola, parecia homem, gente, virava piruleta, brincava de bola, era de queima, tinha o nome das brincadeiras lá, brincava de brincar de barata naquele tempo, tinha essas brincadeiras assim, tá, gente? Então, eu não posso reclamar disso, eu brinquei bastante. Mas a vida era dura, era desse jeito. Então, eu não estudei, né? Eu entrei na quinta série, né? Terminei o primário, entrei na quinta série, que na época falava quinta série, e pronto. Aí eu reprovei, né, na quinta série, minha irmã reprovou, meu pai já achou que a gente era burro, que a gente não aprendia nada, e tirou a gente da escola e colocou a trabalhar. Gente, era sacrificoso, a gente levantava cedo de madrugada, meu pai ia num sítio bem longe, e pra gente trabalhar lá. E chegava em casa, a gente já tinha estrela no céu de noite. Ali a gente ia esquentar a água para tomar banho. Naquele tempo já era aquele chuveirinho, assim, sabe? Não tinha energia, tinha que colocar água dentro daquele chuveirinho para aquela água descer e cair na gente, para tomar banho. Muitas vezes aquela água não dava nem para enxaguar direito, né? Acabava enxugando nos panos. Gente, imagina, velho, era pano, não era toalha, gente, era pano. Por exemplo, aquela camisa já não dá mais para trabalhar na roça. A minha mãe lavar, minha mãe é muito caprichosa, era limpinha mesmo aquelas camisas, velho. Aí não enxugava aquelas camisas. Ah, tinha um lençol, que lençol dava para enxugar, não enxugava aquele lençol, gente, era assim. Nós tínhamos uma toalha de banho quando vinha uma visita, aí minha mãe colocava aquela toalha de banho. Imagina como é que era, gente? Era assim a nossa vida. E eu era triste? Não, eu sempre fui essa pessoa assim, gente, ó. Passei um momento difícil, mas na minha infância era assim, eu era uma criança assim, né? Só que era tudo privado, tudo, gente. Não, não e não e não. Sabe aquela coisa? Que a coisa mais difícil, falar assim, pode? Vai, mãe, deixa eu ir lá no fulano brincar, na casa de um vizinho, lá no sítio? Não, filho meu não sai de casa pra ficar brincando na casa dos outros. Mãe, deixa eu fazer um trabalho. Pai, deixa eu fazer um trabalho de escola? Não, não vai na casa dos outros, não. Quem quiser fazer trabalho de escola, vem aqui em casa. Era desse jeito. Então, gente, a gente era muito, muito, muito privado das coisas. Vocês imaginam como é que era, assim, viver, uma criança viver assim? Alguma hora a gente ficava amargo, né? Mas era desse jeito, gente. Era assim que no tempo que eu era criança. Quem tinha mais liberdade, gente, aquelas crianças de pessoas que podiam mais, sabe? Aquelas pessoas assim,
mais bem de vida, precisava que os filhos trabalhassem. Mas quem precisasse do serviço dos filhos era de jeito. Começava logo cedo e tinha que trabalhar mesmo. Eu lembro que muitas vezes minha irmã ia chorando pra roça, gente. Ela era bem franzininha, assim, e ela nunca gostou, gente, de trabalhar na roça. Ela ia chorando. Eu muitas vezes vi ela chorando, trabalhando e chorando. Então, fazer o quê, né, gente? E nós, gente, não fazia só aquele servicinho simples, não. Nós fomos crescendo, gente, fazia de tudo. Eu chapeava, se segurava uns arados assim, ó, com o animal puxando, a gente chapeava, a gente fazia de tudo, plantava com aquelas maquininhas assim, e meu pai dava tarefa, quando ele saía e para a cidade resolver alguma coisa, ele dava tarefa, sabe? Por exemplo, se fosse para plantar um mantimento, aquela quantia que mais ou menos sabia do horário que ele chegava e que aquele mantimento ia dar para a gente plantar, aí se nós não plantássemos, ele sabia que nós tínhamos parado. Então a gente tinha, ó, plantar para terminar aquele produto ali, né? O feijão, o arroz, o que sejasse lá, para ele chegar e tá feito. Porque senão ele queria saber por que nós não terminamos, por que o que aconteceu. Então a gente embalava, gente, ó, para tá aí cumprindo aí a ordem. Eu me lembro que uma vez eu e minha irmã interteu, assim, meio brincando lá. E, cara, nós trabalhou, né? Interteu meio brincando, meio fora da hora, né? A gente nem relógio, nem nada. E nós pegou e sobrou. Sobrou o produto ali sem plantar. E nós, o que fazer? O pai vai batendo em nós. O que aconteceu? O pai não batendo em nós pegou aquele produto, gente. Então, na roça do meu pai tinha café. Nós pegou, jogou debaixo do pé de café, gente. Vocês imaginam, né? O monte que nasceu lá debaixo, né? Mas só que aí depois, eu acho que ele nem chegou a ver, eu acho que aquela rua que ele foi carpir, não deu certo com a dele, eu acho que ele nem viu e passou e deu tudo certo. Mas era desse jeito, ele dava a tarefa. Ó, tem tantas ruas para você carpir. Vou na cidade fazer isso, vou no banco, vou não sei o quê, não sei o quê. A hora que eu chegar, tem que estar carpido essas tantas ruas. E a gente, ó, era desse jeito. E tanto faz, gente, chover ou não chover, de todo jeito eles arrumaram serviço pra gente fazer. O que que era? Quando estava bom, a gente trabalhava. Quando chovia, era chacoalhar os pés de café para cair os cafezinhos secos. Era carpir os pastos, roçar os pastos. Era consertar cerca. Gente, era debaixo de chuva mesmo. A gente molhava assim que ficava em sopa. Era desse jeito. Então, gente, não era fácil, né? Não era fácil, não. Mas isso não me fez uma pessoa infeliz, tá, gente? Não me fez, porque meus pais, eles eram bem unidos, tá, gente? E eu levava isso muito em conta. Eu me lembro quando meus pais brigavam, gente, eu rezava tudo quanto é santo e ficava ali torcendo pro meu pai e minha mãe conversar, porque minha mãe era resistente. Quando brigava mesmo, e ela ficava, ó, tá de braba. Aí ficava, gente, um dia, 2 dias, não conversava, meu Deus do céu. Meu pai dava uma faladinha com ela e ela não dava bola, e aí e eu ali na torcida, que meu pai e minha mãe conversassem. Então, gente, por que isso? Porque meu pai e minha mãe eram muito unidos. A gente não, eu não queria ver meu pai assim, minha mãe sem conversar. Quando eles voltavam a conversar, nossa senhora, eu ficava na alegria que só. Então, eles eram unidos, eles eram ali parceiro, eles lutavam muito, conversavam muito dos problemas da família, era desse jeito. Só que a vida era dura, que nem eu tô falando pra vocês, né? Que nem hoje. Gente, aproveita a liberdade que vocês têm hoje. Aproveita, estuda, faz coisa boa, faz curso bom, vence aí, tem boas amizades, procura só as coisas que faz bem, procura, gente, as coisas que faz bem, tanta coisa boa para se fazer. Muitas vezes um jovem aproveita a liberdade que tem nesse mundão aqui e que os pais dão e cai. Gente, oh meu Deus, não há dó. Vai na droga, vai na bebedeira, vira fumar, vira não sei o quê. Não faça isso. Você é uma criança linda, 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 linda e tem o mundo inteirinho. E o pai e a mãe dão isso para você. Aproveita isso, né, gente? Aproveita isso, porque os filhos de hoje têm oportunidade, sim. Aproveita porque não quer, mas tem, né, gente? Vocês viram a vidinha aí que eu contei, né? Então, nós não tinha, gente, boca para decidir a nossa vidinha. Se eu quisesse estudar, não adiantava falar que eu queria, porque meus pais iam dizer que não e não, né? Se eu quisesse ir num lugar, não e não, gente. Deitava pra cama chorando, né? Deitava pra cama chorando. A gente foi crescendo, a adolescência crescendo, gente. Meu pai dizia, vai namorar a hora que eu deixar. Um dia eu vou contar sobre isso. Vai namorar a hora que eu deixar. A hora que eu falar, tá liberado, você não mora. Era assim.
Então, gente, aproveita a liberdade que vocês têm hoje, bebe essa vida linda aí, que o mundo aí oferece coisas boas, aproveita as coisas boas que é oferecida, não pega as coisas ruins que é oferecida, estraga a sua vida, aproveite, faz da sua vida um paraíso, né? Viva feliz, pede a Deus aí uma pessoa maravilhosa, tá bom, gente? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da minha infância, não foi fácil, mas ó, sou uma pessoa feliz, tá, gente? Mesmo com o sacrifício que eu tive na minha infância, eu cresci uma criança feliz, tá bom, gente? Eu era muito amada pelo meu pai, principalmente ele. Ele tinha um carinho, um amor muito grande por mim, gente. Era impressionante. Então, eu tenho muito a agradecer aos pais que eu tive. Eu tive uma educação, fui uma pessoa séria, nunca fiz assim, coisas erradas, porque sempre eu lembrava, não, meu pai e minha mãe falou isso. É muito gostoso, né, gente? Vamos levar as lições boas aí que nossos pais dão e aproveita a liberdade que eles também dão para você. Gente, olha, é muito gostoso, né? Então, gente, ó, um grande beijo. Espero que vocês gostem aí da minha história. Fica todos com Deus e se cuida, né, gente? O nosso Brasil está passando por um momento difícil aí da pandemia. Se cuida, gente. Se puder, fique em casa, tá bom, gente? Ó, um grande beijo. Fica todos com Deus.